O Governo quer banir a venda de novos veículos com motor de combustão interna até 2035. Vamos falar sobre isso, dar as nossas opiniões. Fiquem por aí. E não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para mais vídeos, amigos. Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Quero-vos vir falar hoje do proposto ban de venda de novos veículos com motor de combustão interna. Atualmente no Reino Unido está proposto para que a partir de 2035 a venda de novos veículos, sejam eles carros ou motas de motores de combustão interna, está proibido. Ou seja, um shift completamente para os motores elétricos. Quais é que são as minhas opiniões relativamente a essa situação? Bem, eu acho muito bem, sim senhor, todos nós queremos fazer o menos mal possível ao nosso planeta, não é? E se pudermos reduzir nas nossas emissões, epá, fantástico. Agora, a realidade da situação, e se eu acho que realmente é possível essa transição. Ou seja, 2035, não, só se está a curtir milhões, digo-te já, olha. Ok, podia ser pior. Podia ser bem pior. Se eu acho que é possível fazer essa transição até 2035, amigos, 2035 é 10 anos, é daqui a 10 anos, ou seja, 10 anos passa, olá, anda a máquina, pá. Calma, Joaquim, calma, maninho, vais louco. Sim senhora, grande máquina. Ou seja, ali está o motivo pelo qual que eu acho que os motores de combustão interna nunca serão banidos. É exatamente aquilo, amigos. É completamente, é louco. Dá-lhe, maninho, dá-lhe. Estávamos a falar 2035 é daqui a 10 anos. O primeiro fator que eu acho que vai causar uma grande resistência a esta alteração, o custo dos veículos. Ou seja, se forem ver atualmente, os veículos elétricos são proporcionalmente mais caros do que os veículos com motores de combustão interna. E faz sentido, não é? Ou seja, atualmente é muito mais barato produzir um carro com motor de combustão interna do que um carro com um motor elétrico. Porquê? Porque o processo já está streamlined, já é algo que estamos a fazer há décadas e aprendemos a fazê-lo eficientemente, ou seja, reduzir os custos e tudo o que é inerente a essa produção, o qual os elétricos ainda estamos há muito pouco tempo no mercado, não é? Ou seja, temos a única mainstream que temos aí é a Tesla, não é? E todos nós sabemos quanto é que custa um Tesla, não é? E não quero sequer tocar nas motas. Ou seja, eu estive a verificar os preços das motas elétricas e motas com um range superior a 100 milhas
estamos a falar superior a 150 km, não é? Com uma bateria, e nenhuma delas custa menos de 20 mil libras, ou seja, estamos a falar do quê? De 22 mil euros. Ok, 22 mil euros. Eu comprava uma MT-09, como viram aqui lá atrás, uma MT-07 e ainda comprava um triciclo. Ainda tinha dinheiro para pôr gasolina durante o ano inteiro. Ou seja, só aí eu acho que é a primeira barreira, e que é uma barreira bastante grande, não é? Para essa transição num espaço de tempo tão curto. Segundo motivo, a infraestrutura. Quando eu me refiro à infraestrutura, não me refiro à capacidade de output de toda a eletricidade que seria precisa para estar a carregar esse acréscimo de carros elétricos. Ainda que isso também fosse um fator, contudo isso seria resolvido. Quando eu me refiro à infraestrutura, refiro-me a onde é que a malta iria carregar todos esses carros. Atualmente, tu precisas de gasolina, vais à bomba da gasolina, demoras 2, 3 minutos, enches o depósito e siga para bingo. E mesmo assim, com este processo streamlined e tão rápido de encher o teu tanque de gasolina, gasóleo, em hora de ponta já causa congestionamento em certas zonas, em certas bombas de gasolina. Ora bem, quanto tempo em média é que demora a carregar um carro elétrico? Será esses 2 ou 3 minutos? Não, claro que não. Ou seja, até que exista uma infraestrutura que te permita emular o serviço que temos com as bombas de gasolina, ou seja, num prazo de 2 a 3 minutos consegues carregar a bateria de 0 a 0,50, no mínimo 0,50. Essa alteração total para veículos elétricos é irrealista. Ai tal, mas a malta carrega os carros à noite em casa. Ok, sim senhora. Sim senhora, atualmente sim. Grande parte deles faz isso. Só que se fores a ver, para aí 80% da maltinha que tem carros elétricos e carrega os carros elétricos em casa, 80% deles têm moradias, ou seja, onde tem a sua própria garagem ou um pátio onde tem os carregadores para estar a carregar os carros à noite. Depois os outros 20% dessa malta são malta que mora em prédios, em condomínios, com garagem incluída, que lhes permite, então, ter esse carregamento. Contudo, então e o resto da malta que vive em prédios sem garagem inclusa, que não tem essa hipótese, não é? Olha tantos prédios no centro de Lisboa, centro do Porto. Isto eu estou a falar das cidades grandes, não é? Nem estou a falar das cidades pequenininhas. Portanto, é irrealista. Ou seja, para isto, na minha opinião, para esta alteração se suceder, tem que existir, eu quero ir para aqui, tem que existir algo que faça, que seja o mesmo que vais pôr gasolina no teu carro, na tua moto, gasóleo, quer que seja. Ou seja, que vais a um posto que 2, 3 minutos estás a sair do posto, com no mínimo dos mínimos 50% da bateria carregada. Quando chegarmos a este ponto, sim, eu acredito que essa alteração seja feita. Até lá, estar a pensar um ban total e alteração total para veículos elétricos, para mim, é um mindset elitista. É um mindset das elites que se estão a marimbar
para a malta de classe média e classe baixa. O terceiro motivo, vamos agora falar dos motociclos. Já referimos anteriormente que o preço dos motociclos são algo absurdos. Ou seja, eu sou da opinião, eu vinha por aqui que era para ter menos trânsito e esta merda está toda fornicada, pá. Eu sou da opinião que nos motociclos, realisticamente, as 50cc e as 125, como esta, é realístico, sim, alterá-las totalmente para veículos elétricos. Porque estamos a falar que 50cc, 125cc são motas por norma, que para trajetos por trabalho, trajetos mais pequenos, ao contrário de motas grandes, não é? Ou seja, isso seria realístico, até porque o preço delas é bastante mais em conta. Agora, tudo o que seja acima de 125 centímetros cúbicos, é irrealista estar a escolher. Primeiramente, o custo delas, qualquer moto, como eu vos disse, com um range acima das 100 milhas, nenhuma delas custa menos de 20 mil libras. Isso é irrealista para quem, uma vez mais, elitista, é irrealista para quem utiliza os motociclos como um meio de transporte alternativo, derivado a ser mais barato, não é? Ou seja, se eu tivesse 20 mil euros no bolso ia buscar uma Ducati, não é? Não acho que seja realista, de todo. Nem para os carros e muito menos para as motas. Muito menos para as motas. Mas lá está, amigos, isto é a minha opinião. Isto é a minha opinião, eu não vou entrar nos outros debates de tal, mas os materiais para fazer baterias, amigos, isso é tudo, é tudo debunk, porque todos os anos estamos a descobrir depósitos de lítio novos que não sabíamos que existia. Ou seja, este planeta tem lítio a dar com pau. Portanto, em termos de materiais, nós teríamos os materiais, sem dúvida, para fazer a transição. Agora, a tecnologia para essa transição, está longe de ser doable essa transição. E o custo, a fabricação, o projeto de fabrico não está ainda mainstream, não os conseguimos refinar ao ponto de ser um custo eficiente para reduzir os custos desses veículos para o consumidor final. Portanto, realisticamente, não acho que seja possível. E se efetivamente derem força a esse ban, o que vai acontecer é a maltinha não vai comprar veículos novos, vai recorrer ao mercado de usados, porque tu podes vender o teu carro com o motor de combustão interna, a mesma, em segunda mão. Vai haver um grande crash nas vendas de novos veículos e todos nós sabemos que, amiguinhos, as grandes marcas e as grandes empresas são eles que financiam governos, não é? Portanto, havendo uma quebra de venda abismal de novos veículos, eles vão começar a fazer pressão nos governos e é o que é. Portanto, não acho que seja 2035. 2050, talvez. E vocês, amigos, quais são as vossas opiniões relativamente a este assunto? Deixem nos comentários, e uma vez mais para relembrar que o que eu estou a discutir convosco é a minha opinião, ou seja, cada um de nós tem a sua, é como o buraco do rabo, cada um tem o seu. Amigos, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Até um próximo vídeo, tudo de bom, um grande abraço para vocês, amigos.